Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui no Tomate na Mão. Hoje nós vamos fazer o nosso resumo e avaliação do episódio 5 da série The Last of Us. O título é Resistir e Sobreviver. Essa série The Last of Us está passando na HBO Max. Como vocês sabem, o que a gente faz aqui é um breve resumo do que aconteceu antes, depois um resumo do capítulo em si, com algumas observações libertárias que eu faço no meio do caminho, e no final uma conclusão geral, né? Eu vou fazer agora uma pequena revisão do que aconteceu na série até aqui. Muito rápida, mas se você já sabe o que aconteceu na série até aqui e quer pular, eu boto capítulos nesse vídeo, então é só você pular para o próximo capítulo, que o próximo capítulo já vai ser eu começando a falar sobre o episódio 5, que é o episódio de hoje. Fica essa dica para você, eu tenho feito isso em todos os episódios. Eu prefiro colocar um resumo no início, exatamente para o pessoal que está chegando agora aqui no canal não ficar totalmente perdido com a série, nem ter que voltar e assistir 4 vídeos inteiros para poder entender esse, mas é um resumo rápido e se você quiser pular, você pode pular e não vou ficar chateado com você. A série The Last of Us é basicamente a história do Joel, que é esse rapaz aí, e a Ellie, que é essa menininha aí, tentando chegar em algum lugar com a cura da doença, né? O mundo é um mundo distópico, pós-apocalíptico, em que teve uma grande pandemia de um fungo, que infecta as pessoas e torna as pessoas zumbis e coisa e tal, em vários graus de infecção e coisa e tal. E daí a ideia aqui é justamente eles chegarem... A Ellie, ela é uma menina especial, por quê? Porque ela já foi mordida por um zumbi, ela não se transformou num zumbi, ela não foi infectada. Então talvez ela tenha o segredo para curar a infecção zumbi, né? Para fazer um remédio ou uma vacina para isso. E daí eles saem de Boston e vão em direção ao Wyoming para tentar achar alguém que possa fazer alguma coisa, possa, né, estudar o caso dela e de repente fazer um remédio, enfim, né? Então, até o episódio 3, eles saem de Boston, que eles estavam lá na zona de quarentena de Boston, e eles têm que chegar no Wyoming, né? Então, no episódio 3, eles conseguem um carro. Agora que eles têm o carro, então, eles podem ir com mais facilidade, eles saem de Boston, e aí o último capítulo que a gente fez, que é o episódio 4, eles estão caminhando, fazendo esse traçado aqui entre Boston e Casper, deixa eu tirar minha cabeça daqui para vocês enxergarem, e a cidade de Casper, que fica no Wyoming aqui, e tem vários caminhos que eles poderiam ter usado, mas segundo eles dizem, o melhor é passando por Kansas City, né? Kansas City é um desvio um pouco maior, porque eles poderiam ir por Chicago aqui, que seria mais rápido, mas Kansas City, segundo eles dizem, está mais tranquilo de passar aí nesse mundo apocalíptico, então o episódio 4 começa com eles fazendo essa travessia e chegando até Kansas City, né? Só que aí, como vocês podem ver, o túnel que eles iriam passar ali em Kansas City está bloqueado. Tem um monte de caminhão aqui, houve um acidente, alguma coisa, o túnel está bloqueado, então eles não têm como fazer o caminho que eles sabiam fazer. E daí eles tentam cortar caminho por dentro da cidade de Kansas City, e em determinado momento eles sofrem uma emboscada de um grupo de pessoas, tá vendo? Que eles são obrigados a abandonar o carro. Eles acabam matando essas pessoas que emboscaram eles aqui, né? Mas o carro fica perdido com todos os mantimentos e coisa e tal. Eles estavam com o carro, com tudo, comida, tudo tranquilo para fazerem a viagem até o Wyoming. E agora eles perderam o carro, mas saíram vivos e mataram essas pessoas que fizeram a emboscada deles, né? Só que aí a gente descobre que lá em Kansas City houve uma rebelião, né? Havia uma zona de quarentena lá em Kansas City, em que havia a FEDRA, né, que é a entidade lá do governo federal que cuida dessas zonas de quarentena, mas houve uma rebelião porque o pessoal ali era muito violento e coisa e tal, e essa mulher, a Kathleen, ela tomou conta da região toda ali de Kansas City, então ela está comandando aquilo ali, só que ela era responsável também por esses homens que fizeram a emboscada ao Joel e a Ellie. E por que fizeram a emboscada? Porque na verdade eles estavam procurando uma outra pessoa, uma dupla, o Henry e o Sam, que são dois garotos que moravam lá nessa zona de quarentena lá de Kansas City e que delataram o irmão da Kathleen para a FEDRA. Então eles que falaram, né, deduraram o irmão dela acabou morto, então ela ficou muito chateada com os garotos, ela quer pegar os garotos para se vingar deles, né?
Então, ela está procurando esses garotos e acabou encontrando o Joel e a Ellie, e daí, eventualmente, né, também agora ficou contra os dois, porque acha que os dois estão ajudando o Henry e o Sam. Não estão, eles nem tinham encontrado ninguém ainda, né? Mas eles estão achando que estão juntos com o Henry, e o que acontece? E agora, de fato, o Joel e a Ellie mataram 3 membros lá da gangue deles, lá, né, que fizeram a emboscada com ele. Então agora eles estão contra todo mundo, querem achar todo mundo, né? Bom, o Joel e a Ellie, né, só querem escapar de Kansas City, então eles acham um lugar num prédio alto para passar a noite, para se esconder e coisa e tal. Só que de madrugada aparece justamente o Henry e o Sam apontando uma arma para eles, e é assim que termina o episódio 4. Então o episódio 4 termina com... eles não estavam juntos com o Henry e o Sam, mas agora eles estão. Agora os 4 estão juntos lá no prédio, e a partir de agora a gente vai para o nosso episódio 5. Como será que eles vão sair de Kansas City, né? Bom, o episódio 5 começa com um flashback contando como é que foi a revolução lá em Kansas City, né? Como a gente viu, houve uma revolução lá na cidade, né? A Fedra, que tomava conta do campo de quarentena lá de Kansas City, foi destronada por um grupo de rebeldes liderado pela Kathleen, né? E aí eles mostram como é que foi a rebelião, eles matando todo mundo da Fedra, né? Mataram todos os guardas que tinham lá na zona de quarentena, abriram a zona de quarentena, e de forma surpreendente, a cidade de Kansas City parece que não tem nenhum zumbi, não tem zumbi nenhum na cidade, né? Muito curioso isso, né? E aí eles estão festejando, fazendo aqui a coisa da revolução deles e coisa e tal. Mas daí mostra também que a Kathleen, né, que é a líder da revolução e coisa e tal, essa mulher aí, ela não superou o fato de que antes dessa revolução, o irmão dela, que era o líder da revolução, e ela gostava muito do irmão dela, era um ídolo para ela e coisa e tal, esse irmão dela foi pego pela Fedra poucos meses antes da revolução e acabou sendo morto pela Fedra, né? E ela sabe que ele foi dedurado pelo Henry, que é um garoto que tinha lá na zona de quarentena de Kansas City, né? Então esse garoto, ele era um colaborador. O que é um colaborador? É um civil que ajuda a Fedra, que dedura o pessoal da Fedra, né? Então, como a Fedra sabia que tinha um grupo que estava querendo fazer uma rebelião, e daí ofereceu o prêmio para quem dedurasse, esse garoto foi lá e dedurou o irmão dela, e ele acabou preso e acabou sendo morto pela Fedra antes da Revolução. E por que esse garoto fez isso? Por que o Henry fez isso? A gente vai ver, é explicado ao longo do episódio, porque o irmão dele ele é surdo, tem problema de leucemia, então ele precisa de remédio, precisa de um monte de coisa. Então ele acabou não vendo alternativa. Para salvar o irmão dele, ele dedurou o irmão da Kathleen, que era um cara muito bacana. E o próprio Henry fala, poxa, foi a pior coisa que eu fiz, porque realmente o cara é legal, o cara é gente boa e coisa e tal, e eu dedurei ele para poder salvar o meu irmão, né? Eu achei bacana essa colocação, porque mostra realmente uma zona cinza aí, né? Aquela questão ética, até que ponto você tem o direito de fazer isso, né? E, do ponto de vista da ética libertária, como é que ficaria isso? Quem é que tá certo, quem é que tá errado nessa história toda? Evidentemente, o errado nessa história toda é quem usa violência, né? O fato dele ter dedurado a informação, ter dado a informação de quem era o líder da rebelião, ele estava no direito dele, a propriedade do corpo dele, da informação que ele tem aquela informação, ele pode dar para quem ele quiser. Ele fez um negócio com a Fedra. O errado nessa história toda, do ponto de vista da ética libertária, é a Fedra, é o governo, que usou dessa informação para usar a violência contra o líder da rebelião, né? Então, achei bacana isso, porque é realmente uma questão filosófica meio aberta. Eu concordo. Veja, é o que eu falo sempre pro pessoal. Muita gente acha que a ética libertária é a totalidade da justiça numa sociedade libertária, e não é. Ela é a base da justiça, né? E, de fato, essa situação é uma situação questionável. Por quê? Porque, embora, de fato, a informação fosse de propriedade do Henry e, portanto, ele pudesse negociar ela com quem quer que seja, não dá para tirar isso do contexto de que eles estão sob um regime repressivo, um regime que tem matado inimigos e que, enfim, houve realmente um problema aí, um dilema ético, né? Mas isso tudo já aconteceu. O irmão dela já morreu, a questão é que ela não consegue superar isso, ela quer achar o Henry para punir ele por ter entregue
o irmão dela. Aqui ela tá interrogando uma série de outros colaboradores da Fedra e depois ela acaba matando todos eles, ou seja, dá a entender também que ela é uma mulher muito violenta também, né? Ela tá realmente sentida com a coisa. E aí corta aqui para a história do Henry e do Sam, né? Então o Henry é esse rapaz mais velho aqui, o Sam é uma criança de 8 anos, que é surdo e tem vários problemas, como a gente falou, e coisa e tal. E então eles, depois que teve a rebelião, eles sabiam que eles não podiam ficar na cidade, porque, né, a Kathleen queria matar eles, então eles fugiram. E daí aqui eles estão no esconderijo e eles veem a cena em que o carro do Joel e da Ellie chega na cidade, sofre a emboscada, e daí tem a troca de tiros, e eles veem que, caramba, o Joel é um cara casca grossa, ele foi lá e matou os caras todos. Então vamos pedir ajuda para ele, né? Ele pode ajudar a gente a sair aqui da cidade. E ele tem um plano, o Henry tem um plano para sair da cidade, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aí depois que explica esse contexto todo, né, da rebelião que teve lá na cidade, na zona de quarentena de Kansas City, e como que o Henry e o Sam chegaram no Joel, aí corta para a cena final lá do episódio 4, em que tá justamente o Sam, que é o garotinho, apontando a arma pro Joel, coisa e tal, e daí depois eles sentam e vão conversar, olha só, a gente não quer maldade nenhuma, a gente quer se ajudar aqui. E ele fala pro Joel, olha só, eu sei como sair daqui de Kansas City, eu sei como sair, mas eu preciso de alguém que saiba atirar, que saiba fazer, alguém que seja casca grossa, porque a gente vai enfrentar dificuldade, coisa e tal, e eles acabam topando, né? Então o Henry explica para ele o plano dele, né? O plano o que é? A cidade de Kansas City, o centro, tem 4 grandes rodovias que são vigiadas pelo pessoal da Kathleen. Então pela superfície eles não conseguem passar de jeito nenhum, porque em algum momento vão ser pegos pelo pessoal da Kathleen e vão acabar sendo fuzilados, né? Agora a Kathleen está contra todo mundo, então estão todos já no mesmo barco, independente de estarem acordados ou não, né? Eles não tinham nenhum acordo antes, mas agora que o Joel matou os capangas lá da Kathleen, agora ela está contra ele também. E aí qual que é a ideia dele? Ele tem no canto nordeste da cidade, ele falou que tem um sistema de túneis que dá para você passar e atravessar por baixo dessa estrada que tem lá, então você conseguiria fugir desse perímetro que foi armado pela Kathleen e assim sair da cidade, e a partir daí eles poderiam ir para qualquer lugar, né? Eles só querem sair dali porque eles já não tem mais comida, eles precisam ir para outro lugar para tentar continuar sobrevivendo, né? Então esse que foi o acordo. O acordo deles o Henry iria explicar para eles onde é que fica o túnel, onde é que entra, onde é que sai, coisa e tal. Em troca disso, o Joel ia usar os músculos ali, as armas e coisa e tal, para se enfrentar a alguma dificuldade, eles terem alguma força ali. E aí depois que saírem da cidade, aí cada um vê o que faz, cada um vai pro seu lado, né? E aí, feito isso, eles decidem seguir nesse plano, então eles vão lá no túnel, né, que o Henry apontou para eles vão numa agência bancária ali perto, ali tem entrada para o sistema de túneis, e aí tem uma informação interessante que o Henry fala para ele, assim, você reparou que na cidade, na superfície, não tem infectados? E daí o Henry explica para o Joel que a Fedra fez pelo menos uma coisa certa ali em Kansas City. Ela conseguiu se livrar dos zumbis todos, colocando eles no subsolo. Então ela teria jogado todos os zumbis para o subsolo e trancado eles lá de forma que eles não conseguem sair, né? Então eles estariam nos túneis debaixo da cidade e aí eles não conseguem sair de lá e daí estaria tranquilo. Aí o Joel fala, poxa, mas como é que a gente vai passar pelo túnel e se tem zumbi lá dentro, né? Não tem como fazer isso. Aí o Henry fala que olha só, não, na verdade eu tenho informação de que nesse túnel não tem zumbi. Então se esse túnel dá para passar, a gente tem informação lá e coisa e tal. Aí o Joel fala, né? A alternativa que a gente tem é essa. Não tem outra forma de sair da cidade. Então, realmente, eles chegam lá e o túnel está vazio, não tem nenhum zumbi. Mas onde é que será que estão os zumbis da cidade, né? Deveria ter um monte de zumbi na cidade, como tem em qualquer cidade, né? A gente vai encontrar eles mais adiante. Nessa fuga, o Sam, né, que é o filho de 8 anos o irmão de 8 anos do Henry, e a Ellie, eles acabam fazendo amizade, acabam ficando brincando, né? Porque eles são crianças, os dois, né? Ela tem 14 anos, é um pouco mais velha, mas os dois são crianças, e aí acabam se divertindo pra caramba, brincando de um monte de coisa, e acabam ficando amigos. Isso é um ponto que é doloroso mais adiante, né? E aí, de fato, parece que o plano deu certo.
Mas vocês podem ver que como ainda está aqui no meio da linha aqui do tempo, né, não deu certo ainda, né, porque é lógico, né, se tivesse dado certo seria no final do episódio, mas eles saem num lugar que parece que realmente eles saíram fora daquele perímetro que foi definido pela Kathleen lá. Então eles começam a caminhar já achando que estão tranquilos, que já saíram da cidade, né. Só que daí alguém do alto de uma torre lá longe começa a atirar neles, ou seja, tinha um guarda da Kathleen mais afastado, depois do perímetro, eles tinham botado mais um guarda lá que ficou atirando neles, aí eles se esconderam, enquanto isso o Joel falou, não, fiquem vocês aqui que eu vou lá para matar esse cara, e daí a gente conseguir seguir caminho, né? E de fato ele vai lá onde tá o cara lá e acha o cara. E de fato o Joel chega lá, o cara tá lá no alto de um prédio, de uma casa, ele vai e mata o cara evidentemente, só que aí ele percebe, ele ouve pelo rádio que ele tinha avisado a Kathleen que o pessoal tava saindo por ali. E daí já estavam vindo todo o reforço lá do pessoal da Kathleen para pegar o Henry e as crianças que estavam ali naquele ponto, né? A Kathleen já tá chegando no lugar lá com muita gente para tentar pegar eles. E aí, tá vendo? Tá chegando aqui a turma da Kathleen. O primeiro caminhão é um caminhão para quebrar a barreira, para quebrar concreto e coisa e tal, para atravessar os carros, tudo aqui. E aqui estão as crianças, ó. Estão os 3 meninos aqui, o Henry é um pouquinho mais velho, mas basicamente os 3 meninos, né? Estão aqui nessa região e o caminhão tá chegando aqui, coisa e tal. E aí o Joel tá lá longe. Tá lá no lugar onde estava o atirador deles lá, né? Então o que o Joel pensa? Não vou ter tempo de chegar lá embaixo para salvar eles. Então eu vou tentar atirar no cara do caminhão, para o cara do caminhão, para matar o cara do caminhão e de repente assim conseguir impedir que eles cheguem ali, né? E de fato o Joel dá um tiro certeiro e consegue acertar bem no cara que estava dirigindo o caminhão. E aí o caminhão perde a direção e acaba batendo numa casa que tinha ali, né? Acaba batendo nessa casa. E aí chega o pessoal lá da Kathleen querendo achar os meninos ali. Eles se salvaram, não foram atropelados pelo caminhão, mas agora chegou o resto do pessoal, chegaram os outros caminhões ali na região, né? Os garotos ainda se esconderam durante um tempo, tentaram ficar aqui atrás do carro durante um tempo, mas evidentemente não tinha como a Kathleen não conseguir pegar eles, né? Então o Henry decidiu se render. Ele falou, não, me leva, deixa as crianças saírem, deixa a Ellie e o Sam irem embora e você fica comigo, você pode me matar e coisa e tal. Ou seja, ele estava entendendo que era melhor isso, que, né, ia pegar todo mundo de qualquer forma. Só que a Kathleen fala que não, que é todo mundo, quer matar todo mundo agora, porque eles também, a Ellie também e o Joel mataram os guerreiros dela, então eles querem matar todo mundo. E aí, nesse momento, parece que vai acontecer isso, né? Que perdemos, né? Não teve essa. Só que aí... E aí, quando ela ia atirar no Henry, o caminhão que tava... Lembra? Era um caminhão de estourar concreto, né? Aparentemente, ele conseguiu estourar alguma coisa ali naquela casa e agora ele estava afundando, né? E aí ali que estavam os zumbis todos. Era realmente um subterrâneo qualquer, que estavam os zumbis todos de Kansas City ali. Como é que a Fedra fez para botar esse monte de zumbi nesse lugar específico, a gente não sabe, mas o fato é que agora o caminhão quebrou, seja lá o que for que tinha de proteção ali para segurar os zumbis, e aí vem a tropa de choque dos zumbis para pegar todo mundo. E aí, do chão onde o caminhão afundou, sai uma centena de zumbis ali, todo mundo querendo pegar o pessoal todo lá, tentando atingir o pessoal zumbi. Não é zumbi propriamente, né? É infectado, né? Porque o pessoal, o que eles estão infectados com um fungo que fazem eles se comportar de forma diferente. E daí vem esse monte de infectado para cima deles. E eu fico me perguntando, né? Porque, em tese, o pessoal infectado está vivo ainda. Mas para pensar, se o pessoal da Fedra colocou esse pessoal todo num túnel, né, debaixo da terra, e deixou ali por anos, esse pessoal morreu, né, porque eles são infectados, eles não são mortos-vivos. Não é um filme de zumbi típico, o cara não é morto-vivo, ele é um ser vivo, ele está vivo ainda, as pessoas não morreram. Aliás, dizem, né, que aquela formiga que é infectada por esse fungo, né, o cérebro dela é intocado, o cérebro dela não é alterado, eles usam substâncias alucinógenas para controlar os membros da formiga, mas o cérebro continua funcionando.
Então, imagina que horrível que seria, né, se a pessoa continua pensando, ela tá lá ainda, ela tá viva ainda, só que ela não controla mais o próprio corpo, porque o fungo tomou conta do controle do corpo todo. Mas enfim, os infectados então, eles estão saindo aqui, né, e daí eles vão fazer toda essa... vão atacar o pessoal que tá ali da Kathleen e também os meninos, né. E aí o momento é de carnificina total, né? Salve-se quem puder, o pessoal dando tiro, tentando matar os zumbis, mas são muitos zumbis, que tem muito zumbi mesmo. Aí um monte de guardas, de pessoas lá da Kathleen já sendo atacadas e coisa e tal. E eu não sei não, porque se todos as pessoas que estavam da rebelião da Kathleen foram para essa região aí, acabou todo mundo infectado, acabou a rebelião toda na região justamente porque ela queria pegar o Henry, né? Olha só que coisa, se ela tivesse deixado para lá, né, deixado a vingança para lá, né? Enfim, ela poderia ter sobrevivido, estavam bem lá em Kansas City, mas como foram atrás do Henry até o final, até a última consequência, acabaram liberando os zumbis todos e morrendo ali. A Kathleen é uma das que é pega, né? Mas ela é pega mais adiante. E aí, um dos momentos memoráveis desse episódio é quando aparece um baiacu, né? Um baiacu é um tipo especial de zumbi que é no limite da infecção dele, é um zumbi que já tem muitos e muitos anos que está infectado, ele já está até inchado de tanto fungo no corpo dele, o fungo forma umas placas de proteção assim, e daí é uma coisa interessante a gente entender essa questão dos tipos de zumbis que tem na série, mas eu vou falar isso depois que eu terminar a história aqui, eu vou falar sobre esses tipos de zumbi que tem na série. O baiacu é um dos mais fortes, né? E de fato, mata o Perry, que é o ajudante de ordens da Kathleen, né? O cara que fica do lado dela e não conseguem derrubar o baiacu. O cara dá tiro e o baiacu não morre. Então realmente é um caso bastante crítico aqui, bastante interessante, né? E aí no final, né, com essa confusão toda, as crianças conseguem fugir. Mas a Kathleen vê eles fugindo e vai até eles, né, e ameaça matar eles ali, fala, não, eu vou morrer, mas vai morrer vocês também, né? Ou seja, olha a vingança dela no momento em que ela perdeu tudo, né? Perdeu toda a cidade, ela mesma provavelmente não tem como sobreviver. Ainda assim, a principal preocupação dela é matar o Henry, né? Vingança é um negócio que realmente envenena a mente, pode ser pior do que zumbi isso na sua mente. Mas aí, uma zumbi do tipo Clicker, a gente vai ver daqui a pouquinho os tipos de zumbi que tem, ataca a Kathleen e mata ela, e nesse meio tempo as crianças usam justamente para fugir, né? O Joel chega lá, tira eles todos, tal, eles saem daquela região e vão para um hotel lá no norte de Kansas City, de onde eles vão seguir a viagem no dia seguinte, né? E daí tá o pessoal tranquilo e tá a menina, que é a Ellie, com o Sam e coisa e tal, só que ainda tem uma tragédia no final desse episódio. O Sam mostra pra Ellie que ele foi mordido por um zumbi. Então naquela confusão toda lá, o Sam, o menininho novinho que com leucemia, coisa e tal, acabou sendo mordido por um zumbi. E aí a Ellie até tenta ajudar ele, até fala que, não, peraí, o meu sangue pode ser um remédio. E ela corta a mão dela, né, tira um pouco de sangue e passa ali na ferida do Sam. Só que infelizmente isso não resolve o problema. O Sam ataca a Ellie, né, e daí no desespero ali, o próprio Henry, o irmão dele, pega uma arma e mata o Sam, né? Quer dizer, aquele negócio, o Sam já estava morto, né? Ele já foi infectado pelo fungo, então não tem mais... Não é que ele morreu ali, ele já estava morto, na verdade, pela circunstância, né? De qualquer forma, o Henry fica tão chateado com o que ele fez de matar o irmão, porque para pensar, ele fez tudo para salvar o irmão, ele entregou o irmão da Kathleen para salvar o irmão dele, e aí agora com essa coisa toda, ele acaba matando o irmão, ele mesmo mata o irmão dele, né? Então fica um negócio realmente muito triste essa história, e ele acaba se suicidando. Então o final do capítulo realmente é muito triste. Aí o capítulo termina com o Joel e a Ellie enterrando os dois, né, o Sam e o Henry, fizeram a cova direitinho, enterraram eles ali, e daí vão seguindo viagem, tentando chegar lá no Wyoming, né?
Enfim, conseguiram passar por Kansas City, mas agora estão sem carro, estão sem mantimento, vão ter que começar a coisa toda do zero para chegar lá na cidade do Wyoming. Vai ser realmente complicado, né? Vamos dar uma olhada nos tipos de zumbis que tem, porque ficou muito interessante essa coisa, né? Explicando os vários tipos que tem aqui. E bom, aqui essa página aqui do The Last of Us Wiki explica esses infectados. Lembra que isso aqui refere-se ao jogo, não à série. Tem algumas diferenças, tá? Por exemplo, no jogo você pode se infectar por esporos. Na série a gente não vê muito isso, né? Não vê muito esse negócio de infectar por esporos. Então você é infectado tipicamente com contato com um zumbi, né? E basicamente você tem alguns tipos aqui. Você tem runners. Runners são aqueles que foram recém-infectados, ou seja, foram infectados há pouco tempo. Eles ainda estão vivos, né? São pessoas ainda, estão vivas ali, então ainda tem muita energia, então eles conseguem correr com muita velocidade, coisa e tal. Tem muita disposição para infectar outras pessoas. É o momento que eles estão mais perigosos em termos de infectar outras pessoas, né? Ainda conseguem enxergar, os olhos ainda existem, coisa e tal. Então, runners é o primeiro tipo, né? Tem aqui uma arte desses tipos todos aqui. O runner, então, você pode ver que ele tem ainda uma visão ainda de pessoa, né? Ainda parece uma pessoa, só que está infectado e está correndo atrás de você, está querendo pegar você, né? Depois que passa um tempo, a pessoa que está infectada, ela começa a perder energia, porque, né, ela está agora com fungo, o fungo começa a consumir a pessoa. Então os zumbis tendem a se tornar stalkers, né? Isso acontece entre duas semanas e um ano depois da infecção. E daí eles começam a esconder, ao invés de eles ficarem correndo loucamente atrás das pessoas, eles começam a esconder para tentar atacar as pessoas quando elas passarem por ali, porque eles têm menos energia, né? Então, um stalker, você já consegue ver algumas protuberâncias de fungo na cabeça dele, já está um pouco desfigurado em termos humanos, mas ainda dá para ver que é uma pessoa, né? Dá para ver os olhos ainda funcionam e coisa e tal. Eles ainda correm também, tá? É que eles não têm tanta energia, então eles preferem ficar escondidos e atacando quem chegar perto deles, né? A terceira etapa são os clickers, são aqueles que já estão infectados há pelo menos um ano. Então o fungo já se espalhou tanto que os olhos já não funcionam mais. A cabeça já está totalmente tomada pelo fungo, então eles não enxergam. Aí eles começam a usar clique para fazer ecolocalização, igual o morcego faz para enxergar no escuro, né? Então o clicker, foram os clickers que que atacaram eles no museu. Você lembra que aquele cara com o negócio todo tampado, que não tinha olho, né? Ele não enxergava nada. Tá vendo? O fungo, ele já cresceu tanto na face da pessoa que ela não enxerga mais nada, não tem mais a visão ali os olhos não estão mais ali, né? Já parece que abre a cabeça como uma couve-flor ali, o cérebro da pessoa, de coisa. Então o clicker não enxerga mais, ele se localiza por ecolocalização, então por isso que ele faz o clicker. É muito perigoso também. À medida que vai passando o tempo, eles vão ficando mais perigosos, tá? Mais difíceis de você combater. Inclusive, nesse episódio, eles falam, caramba, vocês sobreviveram a um clicker, né? Saíram vivos do outro lado. É impressionante isso, né? É realmente difícil de sobreviver a um clicker como eles sobreviveram lá no hotel, né? No museu que eles passaram lá em Boston, né? E aí tem o baiacu, ou bloater, que é quando já tem mais de anos e anos, mais de 10 anos de tempo, né, de infecção. Então essas pessoas aqui, lembra, a infecção começou em 2003, desculpa. Começou a infecção em 2003, então, ou seja, 2023 tem poucos baiacus, porque é o zumbi que ficou esse tempo todo, né, 20 anos já infectado e coisa e tal. E aí cria grandes placas de coisa no corpo dele, então ele fica enorme, fica protegido. Ele é grande, ele está inchado de tanto fungo e está protegido pelas placas, então é muito difícil parar ele, você pode atirar,
ele não para, ele é uma força da natureza. A boca dele não funciona mais porque tem tanto fungo que nem a boca funciona. Aí como é que ele infecta as pessoas? Bom, na verdade ele chega perto e quebra o pescoço das pessoas simplesmente com muita força. Então ele nem se preocupa em infectar ninguém, ele já mata direto as pessoas, né? Esse daqui é o Byaku, é o Bloater, né? Que é esse tipo aí, o quarto tipo de zumbis, né? Mas tem outros dois tipos que, segundo eles dizem aqui, só apareceram no Last of Us 2. Então a gente não sabe se vão chegar nessa temporada de Last of Us, né? Então pode ser que só cheguem numa temporada mais pra frente. Mas tem, por exemplo, o Shambler, que na verdade é meio que equivalente ao Bloater, tá? Ele tem também bastante tempo de infecção e coisa e tal. Mas acontece que ele ficou muito tempo na água. Então, quando ele é infectado e fica muito tempo na água, ao invés de se transformar num Byaku, ele se transforma nessa coisa aqui, nesse Shambler, que é basicamente a mesma coisa que o Byaku, tão forte quanto, mas ele não tem as placas de proteção. Em compensação, ele lança esporos, lança toxinas no ar, e pode infectar as pessoas assim, né? É mais perigoso até do que o Byaku, mas é raro, porque ele tem que estar na água, né? Não sei se a gente vai ter isso nessa temporada do The Last of Us. E por último é o Rat King, que na verdade é quando acontece uma união de vários desses zumbis, de vários tipos, né? Vocês sabem que Rat King, o Rei Rato, né, é um tipo de coisa que acontece. Os ratos, às vezes, eles se unem, né, ficam todos muito juntos, principalmente no inverno, coisa e tal, para se aquecer. E às vezes a cauda de um rato enrosca na cauda de outro, e às vezes os ratos ficam todos juntos num negócio só que é chamado de Rei Rato. Que na verdade, são vários ratos que não conseguem se separar porque estão presos pela cauda. E como eles ficam desesperados porque eles querem comer, eles estão com fome, coisa e tal, mas não conseguem um se afastar do outro, né? Então eles ficam muito agressivos e é realmente uma situação... Isso acontece de verdade no mundo real, o Rei Rato, né? Aqui, no caso, evidentemente, é a mesma situação com os zumbis. Os zumbis todos estão agrupados ali, são vários zumbis agrupados no mesmo conjunto ali. De novo, isso aqui só apareceu no The Last of Us 2, então talvez a gente não veja isso nessa temporada da coisa, né, do The Last of Us. E tem um último tipo que eles falam aqui, que é o que já está morto, né, que é... Quando acontece, por exemplo, do zumbi, ele já tá morto, então ele morre, ele fica... Teve isso no primeiro episódio, eles encontraram um zumbi parado na parede, assim, já todo morto. E aí o fungo já tomou conta, a pessoa mesmo morreu, mas o fungo tomou conta, né? E isso aqui seria mais um tipo, um oitavo tipo aqui, mas não dá pra dizer muito bem, né? Porque na verdade aqui não é mais um zumbi, aqui já morreu, é só o fungo, né? Então esses são os 7 tipos, na verdade, né? São 6 que a gente viu aqui, e mais o morto, seriam 7 com isso. E a gente já viu esses 3 primeiros aqui, né? Desculpa, os 4 primeiros. A gente já viu o Runners, é o mais comum, Stalkers também, o Clicker também a gente viu lá no museu, e agora vimos o Byaku, o Bloater, que é o que apareceu nesse episódio no final. Vamos ver se a gente vai ver os outros dois. Eu acho que não. Eu acho que isso aqui já chegamos no chefão do final do episódio, mas ainda tem coisa para acontecer. Ainda tem mais 4 episódios ainda nessa temporada aqui de Last of Us, né? Bom, fazendo a nossa conclusão aqui, achei muito legal esse episódio, dos que eu vi até aqui foi o que eu mais gostei, teve muita ação, teve muito dilema ético, eu gosto dessas coisas, achei bacana a discussão toda do Henry falando, né, eu sou bom ou eu sou ruim, eu tô certo ou eu tô errado, foi justo eu denunciar o cara lá, que é um cara gente boa, não era do mal o irmão da Kathleen, não, foi justo eu denunciar ele para o pessoal da Fedra, né, para salvar o meu irmão em troca, né? Ou seja, é realmente um dilema bacana isso daí, como eu falei. Do ponto de vista da ética libertária, ele não está errado, mas eu concordo que tem um ponto de vista moral aí que realmente não seria 100% o que ele fez, né? Não dá para justificar 100% o que ele fez, né? Enfim,
E aí tem outras coisas também, ou seja, por exemplo, essa visão de que a Catelyn ela ganhou tudo, ela conseguiu derrubar a Fedra, fez o mais difícil, mas aí o rancor dela, a vingança dela acabou fazendo ela ir adiante e até perder tudo. Perdeu a vida dela, toda a rebelião que ela conseguiu fazer lá em Kansas City acabou, e a própria cidade agora, né? A Fedra tinha conseguido separar os zumbis de lá, e agora já tem zumbi pra tudo quanto é lado lá, né? Isso, e o ponto alto do episódio, que foi aparecer o Baiacu lá, o grande bloater lá, que, nossa senhora, impressionante, muito grande o negócio. É realmente muito bacana ver isso daqui no filme, né? Na série. Então é isso daí, esse episódio ficou grande, hein? Eu espero que vocês tenham gostado e que volta quase o mesmo tamanho do episódio lá da... Se quiserem ver lá, pode ver lá, aqui eu só tenho os comentários meus mesmo, não tem nada além disso.